Bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos juntos aqui nessa terça-feira, começarmos o dia aqui de joelhos em oração para lermos a palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, católicos, evangélicos, você, meu irmão, meu jovem, sejam muito bem-vindos. Aqui no dia de hoje, o Senhor vem falar conosco sobre o perdão. Meu amigo, minha amiga, se nós vivemos e precisamos do perdão de Deus, nós temos que aprender a perdoar. E você vai olhar para mim e falar, Ju, mas agora então tá tudo certo. Não tem mais nada errado nesse mundo. Agora então tá tudo no seu lugar. Não é assim, meu irmão, minha irmã. Se você quer o perdão de Deus, se você fizer e eu fizer um exame de consciência sobre quais foram os nossos pecados no dia de ontem, os grandes pecados, os pequenos pecadinhos, que não são pecadinhos, são todos pequenos, mas coisas muito graves e coisas talvez um pouco menos graves, você vai... Bom dia, Fábio, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fernando, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a cada um, suas famílias, cada um que vai chegar aqui. Se nós analisarmos os nossos pecados do dia de ontem, grandes pecados e pecados um pouco menos graves, nós vamos entender que nós pecamos ontem e que nós precisamos da misericórdia de Deus em todos os dias da nossa vida. Porque se você achar que não pecou, você já está pecando, porque como pecadores essa é a nossa condição. E todos os dias nós precisamos fazer o nosso exame de consciência ao acordar, antes de dormir, e pedir a Deus o perdão por ofender Ele mais uma vez. Todas as vezes que nós pecamos, é como se nós agredíssemos aquele pequeno bebê naquela gruta de Belém, ou é como se mais uma vez nós pegássemos uma lança e atravessássemos o coração de Jesus. E aqui, meu querido e amado irmão e irmã, Jesus fala que se nós queremos viver sobre a graça misericordiosa do perdão de Deus, nós precisamos aprender a perdoar o nosso irmão. Não dá para a gente querer que Deus olhe de cima e seja misericordioso conosco, e nós aqui, olhando para o nosso irmão, a gente se recusar a perdoar. Então é dessa forma que nós vamos começar o nosso dia, agradecendo a Deus por essa noite, por essa semana, por mais um dia aqui, hoje 21 dias daqui, lendo a Quaresma, o livro A Cruz de Cristo, e hoje um dia tão importante que nós vamos ver a crucificação. O Senhor tem muito para te falar nesse dia, e dessa forma nós agradecemos a Ele por mais uma vez estarmos unidos aqui. E a leitura do Evangelho de hoje está em Mateus 18, do 21 ao 35. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Quantas vezes perdoar? Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu servo ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, para pagar a dívida. Esse servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe:
Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, esse homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago a sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então, o senhor chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de tu? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados nos nossos muitos e graves pecados e que as palavras que escutamos possam entrar em nosso coração, promover a conversão do nosso coração e nos dar a paz. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, aqui Pedro já até sugere, né, uma quantidade de vezes a perdoar, que ele já julgava até ser bastante. Olha, o que o senhor acha? 7 vezes eu devo perdoar? E aí Jesus fala, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então, assim, uma quantidade infinita de vezes, porque todos os dias nós pecamos contra o Senhor. E todos os dias nós precisamos travar essa batalha para estarmos melhores, para estarmos prontos para a nossa eternidade. E como que nós queremos, quem quer viver de misericórdia, não vai ser misericordioso com o irmão. E até por isso o Senhor fala que se existe em outro evangelho uma dívida tua com teu irmão, se você está sem falar com ninguém, é melhor deixar a tua oferta e vai lá, se reconcilia com o teu irmão e depois volta aqui para fazer a tua oferta. O Senhor precisa ver essa atitude, essa ação nossa. E aí ele dá esse exemplo, né? Que o servo tinha uma dívida enorme, tipo uma dívida de milhões com o seu patrão, porque tinha que vender para pagar, quer dizer, que não ia pagar, né? Mas era o que o homem tinha, então ele ia ser vendido, a sua mulher ia ser vendida, seus filhos iam ser vendidos, né, como escravos para pagar, abater um pouco da dívida, era o que ele tinha, né? Então tá, tudo que você tem o quê? A tua família. Então vamos vender essa família aí para pagar essa dívida. E quando esse pai de família se vê desesperado e vai lá pedir perdão, o seu Senhor fica com compaixão dele, não quer nada dessa dívida, pode ir embora. Bom dia, Jonas, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Pode ir embora com tudo que você tem aí, vai embora e, né, me deixe em paz. E aí, ele não perde tempo. O que acontece? Quando ele vê alguém que deve uma mixaria para ele, ele vai e quer fazer o acerto de contas. E é assim como nós, muitas das vezes, nos comportamos. A gente quer que Deus seja misericordioso e nos perdoe dos nossos pecados, mas aonde tem a oportunidade de nós sermos misericordiosos, de nós trabalharmos o perdão, a gente não quer fazer. A gente quer que Deus seja misericordioso, mas nós não temos atitude de misericórdia com o nosso irmão. E aí, olha só, quando ele, né, quase estrangula quem o estava devendo e o mandou para a prisão, porque estava devendo ele. Vendo essa situação, os outros colegas dele de trabalho que viram ele ser perdoado, viram o tamanho da dívida dele, vão lá e falam para o Senhor: poxa, acredita que ele fez isso? O Senhor perdoou tanto ele e ele teve coragem de não perdoar o outro, de mandar o outro para a prisão. E aí, né, o outro tem família, olha como que a família do outro ia ficar. E aí, esse senhor fica muito triste, chateado e falou: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Você também não deveria compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E assim, o Senhor fala que ele entregou as pessoas que iam fazer esse acerto de contas, né, os algozes, até que pagasse toda a sua dívida.
e assim vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Então, a gente vai ser entregue também aos maus feitores se nós não perdoarmos o nosso irmão. Deus tem tudo para nós, é a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, a gente possa pedir ao Senhor a graça do perdão, de perdoar, como nós precisamos ser perdoados de tantos os nossos pecados, porque senão o Senhor não vai nos perdoar, se nós não nos perdoarmos mutuamente aqui na terra, de todo o coração. E assim nós podemos ver mais uma vez a passagem da crucificação. Eu gostaria, se eu pudesse fazer um pedido, que todos pudessem se debruçar a estudar mais sobre a paixão de Cristo. Bom dia, Lucas, que Deus te abençoe. Eu adoraria que todos nós pudéssemos ler mais sobre a paixão de Cristo. Tenho certeza que o mundo seria muito melhor. Bom dia, Jéssica, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Patrícia, Maurício, que Deus abençoe cada um de vocês. O mundo seria muito melhor se cada um de nós pudesse ler, nem que fosse por curiosidade, um pouco mais sobre a crucificação de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós, e a gente não ter coragem de perdoar o nosso irmão. Hoje nós vamos ler, na verdade, vamos tentar ler a crucificação. Hoje nós chegamos no ponto alto, ponto muito alto. Bom dia, Davi. Seja muito bem-vindo. Chegamos num ponto muito alto do livro A Cruz de Cristo, dia 21 dos 40 dias dessa quaresma. Já passamos da metade, meu irmão, minha irmã. E hoje vamos meditar sobre a crucificação. E quando a gente olha para a crucificação, na verdade tem sido, pessoalmente, Deus me dá a graça de buscar esse conhecimento sobre a crucificação, e eu tenho certeza que a cruz de Cristo é esse momento de dor, de sacrifício dele, que nos faz carregar as nossas dores, a nossa missão de cada dia, a tua cruz diária. Porque nada, quando a gente olha para a cruz de Cristo, nada do que a gente passa nessa terra tem um peso relevante que a gente possa comparar ao peso da cruz, a dor da cruz, a dor desses pregos, né, furando o pulso de Jesus. Aí imagina só, e a gente só precisa ter um pouquinho de imaginação. A gente não pode fazer isso correndo, por isso que eu gostaria muito que o meu pedido, né, se Deus pudesse, seja qual o pedido? Eu gostaria que todo mundo conseguisse parar um pouco a vida para meditar sobre fazer reflexões sobre a paixão de Cristo, que eu tenho certeza que as nossas vidas teriam um novo valor. E a forma de enxergar a vida, enxergar problemas, enxergar dores seria diferente. Porque se a gente pensar, e como dói quando tem um espinho no nosso dedinho, né? Talvez aí você, quando está trabalhando na tua casa, ajudando tua esposa aí, vai fazer uma tarefa, alguma coisa, já te dói um espinho, já te dói, né, mulherada, um corte no dedo na cozinha. Imagina só aqueles pregos gigantescos atravessando o punho de Jesus. Imagina quanto que esses homens, imagina atravessando o tornozelo. Imagina a força, a brutalidade, como que aqueles homens, eles precisavam ter, primeiro, sangue muito frio, para fazer isso. Então, assim, o ódio no coração que movia eles, assim, a total perda de consciência. Então, assim, uma brutalidade, uma cegueira no coração para fazer isso constantemente com outras pessoas, né? Já que era um costume daquela época, mas fazer isso em Jesus Cristo, que todos conheciam a fama de Jesus. Então, primeiro, o quanto aqueles homens já precisavam existir, já existia pessoas assim. E é o que a gente vem meditando essa semana. O que o ser humano pode se tornar longe de Deus.
E não duvidemos da nossa capacidade de transgredir o Senhor. Onde um cai, tem um buraco gigantesco que cabe metade da humanidade. Então não duvidemos da nossa capacidade de infringir o amor de Deus. E outra, a dor causada ao atravessar esses pregos gigantes sendo batidos até romper a carne, até atravessar os nervos e chegar do outro lado para juntar lá com aquela madeira. Então, quem tem oportunidade, conversar com o médico, conversar com o enfermeiro. Acho que esse momento da crucificação, o momento da flagelação, onde grande parte do sangue de Jesus já foi perdido pelo caminho, já foi arrancado os seus músculos, essa dor precisa ser conhecida pelo mundo. E que seja eu, que seja você, os escolhidos de Deus, para podermos propagar isso pelo mundo. E a gente vai ver que qualquer dor, qualquer incômodo, qualquer vontade nossa não atendida, essa pequena dor fica muito pequena diante da dor de Jesus naquele alto da cruz. E assim, vamos à leitura da crucificação, meditação 21. Logo que os réus chegaram do alto do Calvário, procedeu-se a crucificação. Jesus estava exausto. Fazia tempo que todos os seus esforços estavam centrados num único objetivo: manter-se de pé. Era meio-dia. Os soldados começaram a sua tarefa, despojando Jesus de suas vestes. Ao contato com aquela única túnica, as feridas produzidas pela flagelação tinham se reaberto. Agora voltam a abrir e o sangue jorra de novo. Entre as chagas dos açoites e as que tinham sido produzidas pela cruz e pelas quedas, o corpo de Jesus não tem um só lugar são. O corpo de Jesus não tem um só lugar são. Quando iam começar a cravar as mãos no madeiro, os soldados ofereceram a Jesus um vinho forte misturado com mirra. Era costume reservá-lo a esse momento, onde o condenado ia sofrer esse terrível tormento. Tinha um certo caráter de analgésico, adormecia e amortecia um pouco a sensibilidade da vítima quando os pregos penetravam na carne. O livro de Provérbios indicava: dai licor aos miseráveis e vinho aos aflitos, para que bebendo esqueçam a sua miséria e não se lembrem mais das suas dores. Provérbios 31. Jesus provou essa mistura anestésica, mas não a tomou. Rejeitou-a porque queria estar bem consciente até o fim. Santo Agostinho diz que o Senhor quis sofrer até o extremo de pagar o máximo preço do nosso resgate. Não quis privar-se de nenhuma dor. Os pregos, longos de carpinteiro, atravessaram a carne e separaram os tendões. Primeiro uma mão, depois a outra. É provável, como se vê no Santo Sudário, que os pregos tenham penetrado pelos pulsos. Se tivessem atravessado as mãos pela palma, não teriam achado entre os ossos senão tecidos moles que se teriam desfeito facilmente sob o peso do corpo que estava sobre eles, fazendo-o cair da cruz. Pelo contrário, trespassados pregos pelos pulsos, pelo pequeno espaço que existe entre o conglomerado de ossinhos que os configuram, o crucificado permanecia solidamente preso à cruz, e não era necessário quebrar nenhum osso, de modo que os pregos penetravam com uma só martelada. Esse procedimento provocava uma dor lancinante, pois por esse lugar passam todos os nervos da mão, dos quais dependem todas as sensações
e a mobilidade dos dedos. Esses nervos, entre eles o chamado mediano, têm enorme sensibilidade, que reage ao menor toque. Provocam uma dor agudíssima se são feridos ou tocados. E aqui, meu irmão, minha irmã, vamos parar aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. Pensem só, com uma só martelada. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que vão chegar por aqui, todos que vão assistir depois. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas vidas, suas famílias. E hoje, nessa meditação da crucificação, imaginem só, com uma só martelada, conseguir atravessar aquele prego gigantesco, conseguir atravessar um punho de um lado ao outro, e ainda bater e bater para fixar naquela madeira. Imaginem só a dor que Jesus sentiu. Imaginem só quem tem problema de punho, quem tem cisto, quem tem dedo em gatilho, a dor que não é quando incomoda, quando um cisto pressiona a mão. Imaginem só um prego atravessando, varando do outro lado, até fixar uma mão naquela cruz de madeira. O corpo de Jesus não tinha um só lugar são, meu irmão, minha irmã. E imaginem só agora quando eu olharmos para as nossas mãos, olhar para a minha mãozinha, lembrar que a mão de Jesus, que o seu punho, né, como o livro fala, isso realmente não tem como ir. E é por isso que as imagens de Jesus que nós temos, as imagens dele, né, na cruz, nas igrejas, elas geralmente são muito claras, tem muito poucas marcas de sangue, mas não retratam a realidade. A realidade vai ficar por sua conta, para que você possa, abrindo o coração, colocar no teu coração e ver de verdade como foi a paixão. E, de fato, a paixão de Cristo por você, meu irmão, minha irmã. Não estamos sozinhos. Jesus não nos abandonou e Ele quer estar com cada um de nós. Se a mão tivesse sido pregada, a mão, ela arrebentaria. E é geralmente a imagem que a gente tem, né, quando nós vemos a imagem da cruz de Jesus. Mas se o prego fosse preso aqui, com o peso do corpo, o prego e a mão, o peso, né, ia puxando Jesus para baixo e aí rasgando com a mão e Jesus cairia. Portanto, aqui foi muito mais firme, mas aqui é muito mais dor. E aquela mistura de vinho e mirra, o Senhor provou, mas o Senhor não tomou. Que seria um pouco de anestésico que eles davam antes de começar as marteladas, para que o que estava ali sofresse um pouco menos. Mas Jesus não aceitou sofrer um pouco menos por mim, nem por você. E hoje a crucificação, nós vamos ficar por aqui, para que eu e você possamos passar o dia olhando para as nossas mãos. E olhando por toda a dor que Jesus sentiu, as marteladas que ele sentiu, a dor que já não tinha, os músculos, a pele do seu corpo já não havia mais, já tinha sido toda arrancada na flagelação. Quando aquele chicote com ossos e com ferro, com pontas de ferro, chegavam na pele, arrancavam a pele toda. Arrancavam a pele e pedaços dos seus músculos. Então já não havia um lugar são. Já não havia lugar onde já não jorrava sangue. E ainda sendo pregado em seus pulsos. Então você, enquanto estivermos hoje dirigindo, enquanto estivermos escrevendo, que possamos nos lembrar que a mão de Cristo foi pregada no madeiro. Imaginem essa cena, imaginem a brutalidade, imaginem o martelo, imaginem os pregos. Jesus, que era um marceneiro, as suas ferramentas de trabalho são as ferramentas que o crucificaram. E o que o Senhor pede em troca de cada um de nós é só para sermos misericordiosos, como Ele foi misericordioso. E acreditarmos nessa bondade, nessa providência, nessa misericórdia do nosso Pai. Dessa forma, vamos juntos nos lembrar e fazer a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nesse dia, meu irmão, minha irmã, que a gente possa fazer uma corrente no dia de hoje, que você possa contar. Quem quiser encaminhar esse vídeo, encaminhe, por favor, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, mas eu gostaria muito que você, tenho certeza que o Senhor vai ficar muito feliz. Se você puder sentar com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus colegas de trabalho, com os teus amigos, e começar a contar como foi a crucificação, para que mais pessoas possam vir a se converter nesse período da quaresma. Que não seja uma quaresma inútil, mas que sejam 40 dias a promover a conversão nossa, a nossa conversão diária das nossas famílias. Fiquemos com essa missão, de contar pelo menos para mais uma pessoa esse momento tão duro que foi a crucificação e o pregar das mãos de Jesus, dos pulsos de Jesus naquele alto da cruz. Que Deus te abençoe, te guarde e até amanhã. Com a graça de Deus. Que Deus te abençoe, Leandro, e cada um que vai chegar aqui. Um beijo para vocês.